Olá, meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao canal Intercessores do Reino. Eu sou Rosânia Santos. Eu quero pedir para você compartilhar esse canal, para você se inscrever, para você ativar o sininho, para receber os novos vídeos. Eu quero compartilhar com você agora uma palavra do Senhor, que se encontra lá em Josué, capítulo 9. Leamos e diz assim a palavra do Senhor, do versículo 1 até o versículo 6. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas de Cefilá e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano. Eram os reis dos Hititas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Fariseus, dos Heveus e dos Jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação, trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães dos suprimentos deles estavam secos e esmigalhados. Esse texto, ele nos diz que os gibeonitas ficaram sabendo que Deus tinha falado para Moisés que ia dar nas mãos de Josué e seu exército o Gibeon. E todo o povo de Gibeon teria que ser eliminados. Então os gibeonitas ficaram sabendo disso, que Josué tinha recebido uma promessa, né, que Deus tinha falado para Moisés, que ia dar Gibeon nas mãos de Josué. Então os gibeonitas, os mais velhos daquele lugar, eles se reuniram e arrumou um grupo de pessoas para ir até Josué, para ir até o exército de Josué, porque eles queriam que Josué fizesse um acordo com eles. E eles então ficaram tentando como fazer para que eles não fossem eliminados, eles não fossem mortos. Então, os mais velhos daquela cidade arrumou um grupo de pessoas, um grupo de homens. Alguma versão está embaixadores, na minha não está embaixador, porque a minha versão é NVI. E aí esse grupo de homens, eles não estavam longe da onde Josué estava acampado, mas eles não podiam falar para Josué que eles eram da proximidade, que eles eram de Gibeon. Então eles queriam fazer um acordo, que Josué fizesse um acordo com eles, para ver se eles se livrassem, né, da morte, da guerra, daquilo que eles sabiam que Josué e seu exército já faziam, assim como eles também fizeram em Jericó. Então aqui os mais velhos juntou aqueles homens e falaram para eles, no versículo 4, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação, trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas, e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. E aquelas pessoas mais velhas, para Josué não perceber que eles vinham das proximidades, que era Gibeon, pediu eles para se vestirem assim, para levar pães velhos, para botar sandálias já gastas, porque se eles chegassem com roupas novas, com pães frescos, Josué ia perceber que eles não, que eram das proximidades. Então, para Josué e o exército não perceber, eles se vestiram assim. E chegando lá até Josué, os israelitas, eles disseram aos heveus, talvez vocês vivam perto de nós. Como podemos fazer um acordo com vocês? Porque eles já chegaram dizendo que queriam fazer um acordo. E aí eles se mostraram com roupas gastas, sandálias já velhas, o vinho já, né? Aqui, diz aqui, o suprimento já estavam secos, migalhados.
as sandálias gastas e remendadas, as vasilhas de couros velhos já estavam rachadas e remendadas. Então, eles chegaram até Josué e já disseram: somos os seus servos, disseram a Josué. Então, eles disseram para Josué que já seriam os servos. Josué e o exército perguntou para eles: talvez que suponhamos que nós deixamos vocês viver conosco, né? Como podemos fazer um acordo com vocês? E aí eles dizem para Josué: somos os seus servos. Eles nem dizem que o acordo, eles já falam: somos os seus servos. Já chegaram dizendo que era servo de Josué e o exército. Porém, Josué, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? E eles responderam: seus servos vieram da terra muito distante, por causa da fama do Senhor. Mas eles não vieram da terra distante. Eles não vieram por causa do Senhor. Eles vieram porque sabiam que Josué iria invadir Gibeon e iria exterminá-los. E aí eles ficaram com medo. E aqui no versículo 12 disse: aí eles falando para Josué que estes nossos pão estavam quentes quando o embrulhamos em casa. Sendo que no versículo anterior, aqui diz que no versículo 4 até o 6, diz que os pães eram velhos, a sandália era gasta, e Josué conversando com eles, perguntando, e no versículo 12 eles respondem: estes nossos pães estavam quentes quando embrulhamos em casa, no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhados. Esta vasilha de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Foi o que eles disseram para Josué, que vinham de longe, era tudo novinho. A roupa era nova, o pão era fresquinho, mas agora a nossa roupa como está, né? Velha, nossa sandália estão gasta. O nosso pão era fresquinho quando o embrulhamos, mas agora olha como está esmigalhado. Foi o que eles apresentaram para Josué. Foi assim que eles disseram para Josué. E no versículo 14, os israelitas examinaram a provisão. Esse versículo 14, eu percebo que é um versículo chave do texto, né? Porque eles vieram com uma intenção, né, de enganar Josué e o povo para se livrar, né, ali que Josué iria invadir, porque já tinha promessa de Deus sobre Josué e o exército. Então eles, com as promessas que eles ficaram sabendo, né, eles no versículo 14, para mim é o versículo chave do texto. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor, não pediram conselho ao Senhor. Eles apenas acreditaram naquilo que estavam vendo e ouvindo. Eles viam ali as roupas velhas, as sandálias gastas, a vasilha de vinho rachada, e as palavras dos gibeonitas que chegaram até Josué, qual foram? Eram tudo novinho quando nós saímos da nossa terra. Era tudo novinho. A sandália era nova, o pão era quentinho. Mas a gente sabe que lá o texto diz que o acordo com Josué, o texto já diz, o acordo dos gibeonitas. Então, eles falaram para Josué que era tudo novinho, porque eles vieram, a viagem dele era tão longe, que agora chegou tudo, né, gasto, velho, rachado. E no versículo 14 diz: os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade os confirmaram com juramento. E aí Josué e o exército, em vez de olhar a provisão, mas pedir primeiro conselho ao Senhor. Às vezes chega até nós, né, situações que nós precisamos pedir conselho ao Senhor.
antes de tomar decisões. Muitas das vezes a gente toma decisões sem pedir conselho ao Senhor, sem, às vezes, coisas assim, às vezes pequenas, né, que chega até nós, que a gente tem que tomar decisão e às vezes a gente toma sem pedir conselho ao Senhor. Então eu queria dizer para você, através dessa palavra, cuidado com aqueles que chegam até você dizendo que vem de longe, mas não vem. Cuidado com os acordos, cuidado com as aparências, cuidados com aqueles que chegam dizendo tudo era novinho, o pão era novo, a sandália era nova, e de repente apenas com o que a gente vê e com as palavras que a gente recebe, a gente acaba acreditando e a gente não pede conselho ao Senhor para a gente tomar certas decisões. Então, depois Josué, nesse texto, pergunta para eles, por que vocês fizeram isso? Por que nos enganaram? Porque depois Josué descobriu que apenas 3 dias de viagem chegava no lugar deles. Então Josué pergunta para eles, por que vocês fizeram isso conosco? Por que nos enganaram? Vocês são dessa proximidade, vocês disseram que vem de tão longe, vocês apresentaram para a gente roupas velhas, sandálias velhas, vasilha de vinho, rachadas, e vocês disseram que vem de longe, sendo que vocês vêm dessa proximidade. Por que fizeram isso? E aí no versículo 24, eles dão resposta para Josué. Por que fizeram isso? Vamos ler no versículo 24. E eles responderam a Josué, os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que seu servo Moisés desse a vocês toda esta terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que parecer bom e justo. E aí Josué não podia mais lutar contra eles, lutar contra Gibeon, porque já tinha feito o acordo com os gibeonitas perante Deus. Então Josué, meio que, imagino eu que entristecido, pergunta, por que vocês fizeram isso? Por que nos enganaram? E eles disseram, tivemos medo, porque nós ficamos sabendo que o seu Deus tinha ordenado que vocês também invadiriam Gibeon, assim como vocês fizeram com Jericó. Então tivemos medo, por isso agimos assim. Faça conosco o que parecer bom, faça conosco o que vocês acham melhor. E aí Josué diz para eles, então vocês vão ser rachadores de lenha e tiradores de água para toda a comunidade, porque vocês nos enganaram. E aí aqueles gibeonitas, eles ficaram sendo servo, né, de Israel e de Josué, porque eles vieram com medo da morte, com medo daquilo que poderia acontecer com Gibeon. Então Josué não podia mais invadir Gibeon. E Deus tinha falado para Moisés, no versículo 14, para mim tá a chave do texto, apenas porque Josué acreditou na aparência, apenas porque os guerreiros que andavam com Josué, que estavam lá juntos, eles acreditaram na aparência e acreditaram nas palavras, mas eles não pediram conselho ao Senhor. Então esse texto é o que traz para a gente de aprendizado, não acreditarmos no que nós vimos e nem nas palavras, muitas vezes, do que chega até nós. Às vezes temos que tomar decisões. Então, as decisões, às vezes a gente acha que pedir conselho ao Senhor só quando é uma decisão muito importante que a gente acha. Às vezes nem é sempre. Às vezes é uma decisão pequena. E às vezes a gente acha que não tem problema, que a gente pode tomar decisões sem pedir conselho ao Senhor. Então, o que eu deixo para você nesse vídeo que você está assistindo agora, cuidado com os acordos. Cuidado com aqueles que chegam dizendo para você que vieram de longe, mas não vieram. Né? Que você possa guardar essa palavra, que nós devemos pedir conselho ao Senhor antes de tomar decisões. E no capítulo 10, o texto vai dizer que
Josué ainda teve que guerrear a favor dos gibeonitas, porque outros reis ficaram sabendo que Gibeon fez acordo com Josué e agora estava morando no meio de Josué e os gibeonitas. Então outros reis ficaram sabendo e tentaram guerrear contra Gibeon. E aí o povo de Gibeon pediu socorro para Josué. Vem, Josué, traz o seu exército, nos socorre que nós vamos ser atacados por outros reis que ficaram sabendo que o nosso povo está vivendo no meio de vocês. Então Josué ainda teve que lutar a guerra dos gibeonitas, apenas porque não pediu conselho ao Senhor. Josué, ele com seu exército subiu ali para lutar a favor de Gibeon. O povo de eu acho engraçado essa parte. O povo de Gibeon, os gibeonitas, imagino eles gritando para Josué: vem nos ajudar, vem nos ajudar, sendo que era um povo que está na mão de Josué, que Josué ia lutar contra eles. E de repente Josué é obrigado, e seu exército é obrigado a ajudá-los, a guerreá-los contra outros reis, porque não podia mais lutar contra eles, porque tinham feito um acordo com eles. E Josué e seu povo não podia quebrar o acordo, porque senão eles seriam amaldiçoados, porque eles fez o acordo em nome do Senhor. Então, cuidado com os acordos, cuidado com as aparências e com as palavras. Peça conselho ao Senhor antes de tomar decisões. É que esse texto nos ensina. E eu guardo esse texto para mim também. Que a palavra do Senhor possa tocar em teu coração, que você possa ser abençoado pela palavra do Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus e não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Que a paz do Senhor seja com vocês e que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.